Vamos então agora codificar a classe professor de forma bem pausada, para que vocês possam acompanhar e entender o princípio da composição. E depois disso, a gente vai fazer outro vídeo separado para poder fazer a composição de aluno e de escola de forma mais acelerada, né? Então vamos lá. Professor, dentro de compostas, tá? E vou clicar em Finish. Então vejam que o pacote é diferente. Nós temos aqui as classes que estão dentro de componentes, package de componentes, está aqui a definição do pacote, e aqui já é package de compostas. Eu não vou precisar mais mexer nem em e-mail, nem em telefone, nem em endereço, então eu vou deixá-las aqui compactadas e vou focar no código fonte da classe professor. Então nós vamos começar criando esses dois atributos e encapsulando, que eu vou fazer de forma um pouco mais acelerada, porque vocês já tiveram 2 vídeos para entender o raciocínio de como é que isso aqui funciona. Então vamos lá. Então aqui no nosso código fonte nós vamos ter aqui um private string nome e um private string, int idade. Vamos fazer a geração dos gets e sets. Prontinho. Gets e sets criados. Vamos agora então fazer as composições. Então as composições, em primeiro lugar, se as classes não estão no mesmo pacote, eu preciso importá-las. Então no caso eu vou fazer o import tanto de e-mail, quanto de telefone, quanto de endereço. Aí eu volto a falar o que eu falei no vídeo passado. Você pode fazer a importação de todos de uma vez só, usando import componentes ponto asterisco? Pode. Você pode, não vai dar erro, vai funcionar normal. Agora, se você fizer isso, vamos supor que nesse caso aqui não vai fazer diferença nenhuma, já que nós vamos usar os 3. Mas o ideal é que você coloque endereço de linha por linha as classes que você realmente vai utilizar na sua aplicação, para você não ficar utilizando uma quantidade imensa de código, certo? E aí, para poder fazer a composição é muito simples. Nós vamos colocar aqui o nome da classe, no caso aqui, por exemplo, endereço. Vou botar aqui end é igual a new e-mail. E eu preciso colocar isso aqui com o público, já que é um atributo. Perdão, e-mail, endereço. Botei o endereço e estava querendo guardar um objeto da classe e-mail. Não ia dar certo nunca. Então vejam que agora o aviso de que a minha classe não estava sendo utilizada sumiu. E todos os atributos e métodos existentes em endereço estão agora existindo no atributo end, né? Então, no caso, imagine o seguinte: o set logradouro, o get logradouro, set nome, get nome, número, tudo isso está dentro de endereço, tá? No caso end. Então, no caso, vamos fazer aqui também e-mail e outro public telefone cell é igual a new telefone. Prontinho. Então agora eu fiz as 3 composições de forma bem simples. Todo o código existente em endereço vai estar dentro de end, todo o código existente dentro de e-mail vai estar dentro de e-mail, todo o código existente em telefone vai estar dentro de cell. Isso faz com que eu possa vir aqui, fazer o import da classe compostas.pessoa ou pessoa professor, e automaticamente, quando eu faço o import dessa classe, só um minutinho, compostas
compostas, professor, certo? Deixa eu só verificar aqui se eu digitei alguma coisinha errada. Compostas.professor. Pronto. Automaticamente, quando eu faço o import dessa classe, diferente do C++, as classes a qual estão participando da composição não são chamadas automaticamente. Elas vão ser chamadas, elas vão existir quando a classe professor for instanciada. Então, por exemplo, se eu botar aqui, ó, professor Clemilton é igual a new professor. Então, dentro do objeto Clemilton, eu vou ter um objeto de telefone, de e-mail, de endereço. Mas para a aplicação total, isso não funciona. Ele não vai trazer telefone, e-mail e endereço junto com o professor. Certo? Como acontece no C++. Eu não posso simplesmente assumir que esse código já vai estar disponível, porque na realidade ele não vai estar. Então eu vou apagar essa parte aqui. Não, eu não vou apagar. Eu vou apagar só aqui as instâncias. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Clemilton.cell. Onde tem telefone, eu vou substituir por Clemilton.cell, porque é um objeto da classe telefone, então vai funcionar normalmente. Aí aqui vou só copiar essa parte, porque eu botei o mesmo nome, então não precisa. Pronto. Preenchi o objeto, falta só preencher o nome e a idade, né? Então, no caso, botar aqui, ó, Clemilton.set nome, Clemilton Souza. E agora, antes de mostrar o telefone e tudo mais, eu vou botar o seguinte, ó, sysout, nome do professor, faz uma concatenação com Clemilton.get nome e um outro sysout, idade, e uma concatenação com Clemilton.get e dá para fazer a concatenação fora das aspas. Faltou. Pronto. E aí, quando eu rodar a minha aplicação, vai funcionar normalmente. Lembrem-se, enquanto no C++, o simples fato de fazermos o import de uma classe para a outra faz com que todas as classes que já foram importadas funcionem automaticamente. No Java isso não acontece. O que vai acontecer é que a classe vai estar disponível dentro da classe professor. De uma certa forma, isso é ruim. Por quê? Porque você vai ter que fazer o import várias vezes da mesma classe. Por outro lado, é bom porque nem sempre você vai estar preenchendo todas essas informações necessariamente. A informação de e-mail de professor, ela está disponível para ser utilizada, mas ela não está necessariamente ocupando espaço em memória, tá bom? No próximo vídeo nós vamos fazer então a composição da classe escola e da classe aluno. Até lá!